Bom, para a gente pensar a formação do reinado, né, como é que nasce o reinado enquanto uma grande festa como nós conhecemos. Nós temos algumas histórias, mas eu vou tratar aqui de duas. Uma muito ligada à coroação e à formação dos reis e dos estados de coroa, aqui já no Brasil, a partir dos negros trazidos para serem escravizados aqui, e a outra história de Chico Rei em Ouro Preto. No primeiro momento nós temos esses negros que chegam no Brasil, que estão ali sendo escravizados, mas de alguma forma também se organizando. Vão se organizar nas Irmandades, as Irmandades que já eram uma organização colonial portuguesa, para organizar a sociedade, né? Cuidar das rezas, das devoções e também cuidar dos doentes, cuidar dos mortos, etc. Então é criada uma Irmandade de Negro, que é uma Irmandade, de um modo geral, dedicada a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Esses povos estão organizados nessas Irmandades, mas nos momentos de festa e de celebração há uma mistura, que nós chamamos de sincretismo. Eu gosto dessa palavra, eu acho que essa palavra traduz um pouco o que é a manifestação religiosa própria do Brasil, que vão misturar, vão bagunçar o culto católico. Há uma obrigatoriedade normativa, uma ordem de que todo mundo tem que ser católico. Então o nome é cristão católico, a crença, a devoção é toda católica. Mas o povo trazido de África não é católico. O povo trazido de África tem um outro culto, uma outra forma de culto, muito ligada aos orixás, muito ligada à natureza, e que vai se misturar aqui. E depois, posteriormente, vai misturar inclusive com as tradições indígenas próprias do povo que já estava aqui nessas terras. Mas no momento do povo negro escravizado, essa mistura vai possibilitar o reinado. Porque você tem, com a ideia de se coroar os reis africanos, que poderiam aparecer em algum momento nessas festas dos santos, você também mistura isso com a própria ideia da coroa de Nossa Senhora. Então você traz um elemento que é o rei, o reino africano, porque esse povo que foi escravizado aqui em África eram grandes povos muito organizados, com as suas lideranças, seus reis, etc. E aqui isso vai ser reproduzido no momento da festa. No momento onde você suspende, de alguma forma, a desgraça, a tristeza da escravidão e faz uma memória e volta para os grandes reinos, para aquele grande povo que era em África. Esse sincretismo vai possibilitar nascer o reinado, junto da devoção, porque você não pode cultuar a orixá, mas você cultua Nossa Senhora e atrás dela você cultua a orixá, onde o movimento sincrético vai associar Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, a Oxum ou a Iemanjá, sempre orixás femininas e orixás da água, Oxum da água doce e Iemanjá do mar. Esse movimento vai possibilitando que o culto africano, que o culto negro não se perca totalmente, não seja totalmente esquecido e apagado, como era desejo da igreja fazer. Então esse é um primeiro movimento. E aí nesse grande dia da grande festa, do reinado, você tem dois movimentos de coroa. É até hoje uma festa chamada Festa de Coroa. O primeiro movimento, você coroa o rei Congo, você coroa o rei negro, que é de fato aquela volta, aquela memória dos líderes, dos reis, dos grandes negros, dos africanos. E ele cria de novo o seu estado, a sua corte. Essa corte africana toda é formada no reinado. Para que a igreja permita isso, para que o poder da coroa portuguesa permita isso, você também associa a coroa de Nossa Senhora. Então o reinado é de Nossa Senhora, mas o rei desse reinado é o Rei Preto. Esse movimento possibilita que nasça, e aí a igreja permite. Então vocês vão fazer a festa de Nossa Senhora, e nessa festa vocês fazem esse reinado, montam esse estado de coroa, que é como nós chamamos até hoje. Bom, isso uma forma da gente ver a origem do reinado, isso vai nascer aí. Eu particularmente acho de uma capacidade de boniteza muito grande quando você consegue não deixar o culto morrer. O sincretismo é uma palavra que traduz isso para mim. Você tem Nossa Senhora do Rosário ali, o Dom Zumbi, Dom Zé Maria Pires, fala isso numa homilia de missa conga, mas atrás dela tem a pedrinha do orixá.
né? E isso não deixa que o culto se perca. Obviamente ele vai ser transformado, ele vai virar uma outra forma de culto, né? Pelo pouco que eu sei, em África, cada família, cada tribo cultuava um orixá, e aqui esse culto vai inclusive misturar, o culto vai ser aos orixás, mas não deixa que isso se perca. Eu acho isso uma capacidade que a gente vai herdar de negros e índios, mas que é uma grande característica que eu posso dizer do povo brasileiro. A gente não vai deixar que a nossa beleza, que a nossa boniteza seja apagada. A gente vai resistir, talvez essa seja uma boa palavra, e vai preservando isso. O reinado é um pouco disso. Por isso essa é uma das histórias que mais me convence, de dizer, nesse jogo, de ter que se organizar em irmandade para sobreviver. Porque depois que você deixa de ser útil, né, que você não serve mais para o trabalho, você é um corpo descartável. Ninguém está preocupado com você. Ou mesmo se você for um liberto, você consegue a sua liberdade, você também não vai servir. Ninguém quer saber de você. Então a organização da Irmandade é o que havia na colônia. E aí, esse primeiro momento. O segundo do culto. Bom, há uma obrigatoriedade do culto católico, mas há um movimento de preservação sincrético que vai misturando isso. Isso se junta nas festas da Irmandade, que vão ser os reinados, as grandes festas do reinado. Esse é um movimento. O outro movimento, talvez um pouco até mais famoso, é a grande história de Chico Rei. Chico Rei teria sido um rei grande, forte em África, que foi capturado e foi trazido para o Brasil e escravizado aqui com toda a sua corte, família e corte. A família, há uma história que teria morrido já no translado para cá, e fica a sua corte aqui. Ele, muito sábio, muito esperto, consegue a sua alforria, consegue comprar uma mina de ouro, mina que existe, a mina Chico Rei está lá em Ouro Preto, né? Por mais que se discuta o personagem histórico, há algumas evidências que houve um grande negro que tem uma passagem importante que precisa ser reconhecida. Ele compra essa mina e ele então começa a produzir dinheiro para libertar os seus compatriotas, os seus súditos, enfim, toda a sua corte. E nesse momento ele instaura a sua corte. Ele volta em algum momento a ser o grande rei. E aí, de onde também poderia ter nascido o reinado. Esse movimento acontece em Ouro Preto. Há a construção, também está lá a igreja de Santa Efigênia, e nessa igreja há a instauração do reinado. E aí traz alguns elementos da própria festa que teriam nascido desse movimento. Então ele teria levantado uma grande bandeira para dizer, com uma coroa para dizer do seu reino, como tal qual a gente faz até hoje nos reinados, de levantar o mastro com uma bandeira. Aqui na nossa região, a bandeira de coroa é o aviso de que vai haver a festa. E nos dias de festa você levanta o santo, como grande patrono, como grande dono daquele reinado. Então esse é um segundo movimento, uma segunda história, que o Chico Rei, então, quando põe a sua corte na rua, estabelece o reinado, principalmente para celebrar a liberdade daqueles que já eram libertos, e para pedir, cantar pela liberdade dos que ainda não eram libertos, porque o reinado é sempre esse movimento de canto pela liberdade. Eu brinco que até hoje ainda é um canto pela libertação, que se a gente mais ou menos acabou com a escravidão, porque acabou formalmente, ainda temos que melhorar isso, há ainda muitas liberdades, muita libertação que precisa ser construída e que o Rosário ainda continua cantando. São movimentos importantes. Esse movimento de Chico Rei, eu acho que, se ele não é de fato a grande história, ele é importante, inclusive para marcar as disputas de poder e perseguição, porque se você vai a Ouro Preto, já havia uma igreja de Nossa Senhora do Rosário, de uma Irmandade branca, e a igreja não autoriza que a Irmandade dos Pretos construa outra, então eles vão construir a igreja de Santa Efigênia, dos homens pretos, que é muito legal. Quando você entra lá, quem está no altar-mor é Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia está um pouquinho mais para baixo, que é uma forma também, a identificação com a Senhora do Rosário, ela tem uma força muito grande, e isso vai, essas narrativas, essas histórias vão possibilitando aquilo que hoje nós conhecemos como reinado. E aí eu passo às histórias que compõem mesmo o sentido do reinado.
O reinado só existe porque tem um sentido, né? Nós que estamos ali, aí eu também como congadeiro, como moçambiqueiro, fui aprendendo isso porque a gente vai sentindo aquela história. O povo negro sente muito mais, obviamente, porque ainda sente o peso da chibata, a gente precisa reconhecer isso, mas a gente também vai sentindo essa história. E são histórias belíssimas, né? A narrativa de aparição da Senhora do Rosário, que varia um pouquinho de lugar para lugar, mas ela que dá sentido à festa. Então a Senhora do Rosário, que é sempre a Senhora da Água, né? Muito associada às orixás da água, seja doce, seja salgada, mas ela é sempre essa senhora que vai aparecer na água e que vai aparecer com o olhar para o povo negro. Então, na história que eu conheço mais antiga, ela varia um pouquinho do lugar que a santa aparece. Ora ela aparece no mar, ora ela aparece no rio, na Lapa, né, na gruta, mas uma gruta que sempre tem a cachoeira próximo, mas a santa aparece e ninguém consegue movê-la. Vai o padre, leva a santa para a igreja, ela volta. Vai a banda de música, faz uma grande procissão católica, leva a santa para a capela e ela volta. Né? Forma-se ali uma guarda de marinheiros muito formosos, muito fortes, com os seus instrumentos, com o seu canto, com a sua ginga, e leva a Nossa Senhora até a igreja e ela volta. Chegam os índios muito enfeitados de cocares e de chocalhos e fazem todo o seu ritual e ela se movimenta para acompanhá-los. Mas eles viram as costas e ela senta de novo e não vai. E aí chegam os negros que pedem, nós podemos tentar? E aí na sua, não é nem simplicidade, mas na sua situação de exploração, porque não tinham nada, eram escravos, saem pelas matas, porque são conhecedores da mata, cultivam a natureza própria de África, que é uma beleza que nós ainda não aprendemos com o povo negro, precisamos aprender, e pegam ali uma cabaça, pega ali uma cabaça com algumas contas de lágrima, né? A própria conta de lágrima ganha esse nome, porque seria as lágrimas que Nossa Senhora chorou. Então recolhem aquilo, fazem suas guias, seus rosários, seus cordões, se enfeitam, amarram aquela cabacinha no pé, ou trazem a corrente no pé, e essa corrente faz barulho, né? E aí eles chegam dançando, cantando e chamam a Senhora, e convidam a Senhora para os acompanhar. E o grande detalhe, que Moçambique faz isso até hoje, é que eles não dão as costas. Eles vão chamando a Senhora, e vão cantando, e dançando, e gingando, e a Senhora os acompanha. E eles conseguem levá-la até a igreja. Essa é a história, inclusive, que dá o sentido da organização da festa até hoje, porque é a guarda de Moçambique, que é a guarda própria de negro, né? Que puxa a Nossa Senhora, que canta, que não dá as costas para ela, e que nesse momento lamenta, né? Lamenta a sua situação de escravidão, de povo escravizado, e clama essa liberdade, né? E pede o milagre, o grande milagre da Senhora, que seria os libertar. Lógico que a igreja vai aproveitando também, introduzindo ali elementos, os santos negros são introduzidos, né, para poder que o povo se identifique, né? Então a Senhora é branca, mas ao lado dela acompanha São Benedito, Santa Efigênia, Santa Lesbão, que são negros, né? Com a aparição de Nossa Senhora Aparecida, ela também obviamente vai ser incorporada, porque de novo é a Senhora que vem, né, sempre ali para tentar acudir esse povo. E se criam outras narrativas, né? É um povo que sofre, porque se é escravo, come aquilo que lhe dão. Se é liberto, tem dificuldade. Então, associa-se a São Benedito, que é o negro cozinheiro. Negro cozinheiro que cuidava dos que não tinham que comer, que tirava o pão do convento para levar para os que não tinham que comer. E aí também vão se associar, né? Disso também faz com que as festas sejam grandes banquetes. O momento em que se instaura o reino dos negros, o reino da Senhora do Rosário, é sempre um momento de grande banquete, de muita comida, né? Associada, identificada ao São Benedito, com N outros elementos. Há muitas dessas histórias, essas histórias são belíssimas, né? Você veja que a história que traz a princesa Isabel, a gente sabe que a princesa Isabel não foi toda essa bondade de libertar os negros, mas ela que assina o papel e por conta disso ganha os louros. O próprio reinado a reconhece como a libertadora,
né? Mas há histórias belíssimas para ilustrar isso, né? Uma das que eu acho assim, de uma boniteza do reinado, é que a princesa Isabel liberta os negros por um milagre, que ela estava vindo para o Brasil, há uma grande tempestade no mar, sempre a água, né? A senhora do Rosário é a senhora da água, e a princesa então promete à santa dos negros que se ela não morresse, ela libertaria todos quando chegasse aqui, e aí chega e assim o faz. Óbvio que a gente sabe que historicamente tem muita luta por trás desse milagre, mas isso é de uma boniteza, que é você sempre olhar para a santa e ir traduzindo ali os acontecimentos históricos dentro desse sentido, que é o rosário, né? Dentro dessa coisa que é o rosário. E isso vai se reproduzindo até hoje, quando a gente faz o canto da libertação, que alguém lê a lei da abolição e canta, né? Eu acho que a gente está lembrando disso, mas está sempre dizendo que a libertação não está pronta, que é preciso ainda resolver muita coisa. A gente pode falar de racismo e de um monte de outras escravidões que a gente tem por aí, bem como lembrar sempre dessa história. Eu acho que o reinado é um movimento que a gente precisa conhecer essas histórias todas para entender por que ele existe, para entender que amarra-se a gonga no pé não é só para fazer o barulho da dança. Primeiro que é para lembrar que o negro era amarrado, que ele era escravo. Segundo é para lembrar esse movimento de a dança. Dança é algo tipicamente africano, né? Nós, muito católicos aqui, aprendemos a rezar de uma forma muito parada, né? O movimento é senta, levanta, ajoelha. Não tem o corpo é muito morto, né? Se eleva o espírito, o corpo você aquieta. Em África não, o corpo que reza, o corpo que dança. E o reinado é isso. A reza do reinado é sempre uma reza que dança, que canta. Ela não é uma reza parada. Mesmo quando você reza o próprio rosário, você canta, ele é todo cantado, ele é todo dançado. E esses movimentos são movimentos importantes que a gente não pode deixar perder. São movimentos que vão trazendo toda essa gama de história que é sofrida, mas que é bela, né? Que é sempre uma transformação mesmo, é uma mudança profunda daquilo, não de mudar o que é. Você não acabou com a escravidão toda, mas você consegue fazer que aquele lamento, né, ele vai sendo transformado em outra coisa, que é sempre de boniteza. Eu acho isso fantástico, porque nunca é de ódio, nunca é de raiva, é de boniteza. Por mais que a gente tenha que reconhecer que ele é perverso, que ele matou, que ele é violento, mas ele tem esse movimento, que é do reinado, mas que é próprio, por exemplo, da Umbanda, quando você vai, os pretos que morreram viram entidades que voltam para fazer a caridade, que voltam ali para instruir os que estamos aqui a dizer, olha, é preciso melhorar, é preciso aprender com o sofrimento, é preciso acabar com o sofrimento do outro, etc, etc. Então esse é um movimento que no reinado tem, mas que em outros a Umbanda tem, né? A própria capacidade dos nossos índios ainda resistirem vai traduzindo esse movimento.